A graça e a misericórdia e a paz de Jesus Cristo esteja transbordando em rica misericórdia no coração de cada um de nós. Amém? Vamos agora para a ceia do Senhor. Vamos buscar cada vez mais estar vazios de nós mesmos e cheios do Espírito Santo do Senhor. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, no versículo 36. Mateus, capítulo 26, versículo 36, que diz: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Deste momento em diante, o martírio de Jesus, a sua via crucis estava se iniciando. Naquele momento, o Filho de Deus se encontrava mais uma vez no Monte das Oliveiras, um de seus refúgios preferidos aqui nesta terra. Era um local de solitude, talvez o principal local que Cristo se refugiava para se reaproximar do Pai. Era um verdadeiro oásis para o Messias. Porém, naquele momento, Jesus ele se encontrava num local específico do Monte das Oliveiras, chamado Getsêmani, que possui o sugestivo significado do aramaico, prensa de azeite. E na sua época, e na época de Jesus, melhor dizendo, só a título de curiosidade, após a moagem dos frutos no moinho de uma grande pedra circular, onde era movida por um animal de carga, essa massa de azeitonas era colocada em várias bolsas, e empilhadas e prensadas com 3 prensas distintas. A primeira prensa, a primeira leva de azeite, era o azeite extra virgem, que era o azeite que era consagrado aos serviços do templo. A segunda prensagem era para fins alimentícios, e a terceira e última prensa era utilizada para fins cosméticos, para fins medicinais. E nós não vamos aqui nos aprofundar nestas analogias, porque não é este o objetivo desta mensagem, e também não temos tempo para isso. Mas a menção que eu quero destacar nesta manhã, deste primeiro dia da semana, é que Cristo rogou por 3 vezes ao Pai, para que afastasse o cálice da ira. Talvez em resposta a estas 3 prensas de azeite que ele deveria passar, para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Talvez você possa até ter um entendimento diferente, mas no meu entendimento, a primeira prensa que Cristo teve que enfrentar por você e por mim foi o terror psicológico que já se iniciava na alma de Jesus, como uma criança arteira aguardando o castigo severo do seu pai e sua mão pesada. Quem nunca ouviu o tão temido "em casa a gente conversa"? E no caso de Jesus, o nosso irmão mais velho, foi ele quem pegou os nossos erros, ele quem tomou a culpa dos irmãos mais novos. Um sentimento parecido com o pecado de Adão e Eva, porém com o pecado de toda a humanidade e com absoluta certeza do justo castigo. Sentimento este, a tristeza mortal que ele nunca havia sentido em toda a sua existência. A segunda prensa é a tortura física e psicológica, e desde a coroa de espinhos até a sua crucificação, com longas 6 horas de agonia, dor intensa e também falta de ar. E a terceira e a mais terrível destas prensas, a meu ver, fora a separação espiritual do pai ao filho. O maior medo de uma criança não é ser castigada pelo seu pai. Também não é a morte, porque uma criança pura não tem nem ideia do que seja isso.
Mas o maior medo de uma criança é de ser abandonada pelos seus pais. E este foi o preço que o nosso pecado teve ao impecável Jesus, o nosso irmão mais velho. E foram graças a estas 3 prensas que o azeite de oliva extra virgem, o Espírito Santo de Deus pôde então estar disponível, tanto para você quanto para mim, para nos iluminar, nos alimentar e nos curar. Vamos agora comer neste momento pão sem fermento, que simboliza o corpo de Jesus, moído e prensado por estas 3 prensas de azeite. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos aqui te agradecer por esta celebração da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Queremos aqui lembrar de sua via crucis, lembrar também da pessoa que fomos e da pessoa que somos hoje, graças à transformação do azeite extra fino de oliva, teu Espírito Santo que o Senhor ungiu nos nossos corações. Nós louvamos o nome do Senhor Jesus, celebramos essa morte acima de tudo, celebramos também esta ressurreição. E é em Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Em Isaías 53, a partir do versículo 10, diz o seguinte: Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Jesus fora esmagado por nossos pecados, fora moído por nossas transgressões. Com seu extremo sacrifício na cruz e separação do Pai, a nossa liberdade fora comprada e seu sangue precioso nos justificou de todo pecado. Vamos orar? Deus querido, Pai bondoso, queremos agradecer também pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Jesus foi moído e através deste sacrifício o Senhor nos dá a salvação das nossas almas. Queremos aqui celebrar o sangue de Jesus, que aqui é representado pelo suco da videira. E pedimos para o Senhor nos ajudar a, até o final da nossa vida, estarmos levando
este pendão real, que é a salvação de Jesus para a humanidade. Em Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Se Jesus não voltar essa semana que vem estaremos aqui, se assim for a vontade de Deus, para prestar mais um culto ao Senhor. Teremos agora as ofertas.